Um petroleiro russo com 730 mil barris chegou a Cuba, marcando a primeira entrega de petróleo que a ilha caribenha recebe em 3 meses. O país insular tem sido alvo da administração Trump desde a intervenção surpreendente de Washington na Venezuela no início de janeiro, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro. Trump acusou Havana de fornecer pessoal para garantir as alegadas operações de narcotráfico de Maduro, em troca de petróleo e dinheiro, e tomou medidas para cortar todos os fornecimentos de crudo. Impôs ainda sanções contra as vendas a Cuba. A Casa Branca afirma que o carregamento foi autorizado para responder a questões humanitárias. This is not a policy change. There has not been a formal change in sanction policy. As the president said last night, we allowed this ship to reach Cuba in order to provide humanitarian needs to the Cuban people. These decisions are being made on a case-by-case basis. And as the administration has said, Cuba's non-functional economy cannot be fixed unless they undergo dramatic political and leadership change. But there has been no formal change with respect to sanction policy. As autoridades cubanas defendem que o embargo levou a um colapso quase total do setor, afetando as indústrias transformadoras e os serviços energéticos. A ilha tem enfrentado longos apagões, grave escassez de alimentos e medicamentos essenciais. Organizações humanitárias afirmam que é necessário fornecer muito mais petróleo a Cuba para aliviar a crise em curso. Uma delegação de 12 ministros dos negócios estrangeiros europeus e a alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, chegou a Kiev para assinalar o 4º aniversário das atrocidades em Bucha. A visita à cidade, onde foram descobertos mais de 400 corpos após o término de uma ocupação russa com a duração de um mês em 2022, serve de lembrança sombria dos crimes de guerra documentados pelas Nações Unidas. Embora na terça-feira 26 Estados-membros tenham prometido responsabilização total pelas vítimas, a União Europeia continua dividida, dado que a Hungria não assinou a declaração conjunta e continua a bloquear o empréstimo vital de 90 mil milhões de euros para Kiev. A visita ocorre num momento crítico para a Ucrânia, com a atenção da comunidade internacional voltada para o conflito crescente no Médio Oriente. Kaja Kallas salientou que a responsabilização é um elemento indispensável para uma paz duradoura, mesmo com as negociações mediadas pelos Estados Unidos da América num impasse. Numa entrevista ao programa Europe Today, o ministro da Justiça do Líbano apelou à comunidade internacional para que condene a ocupação de território libanês por parte de Israel. Adel Nassar reconheceu que o Líbano enfrenta riscos internos e externos, referindo-se tanto ao Hezbollah como a Israel, descrevendo a atual situação como dramática. In one hand, there are the Israeli attacks, and on the other hand, there is Hezbollah undermining the state. We are aware that practically, in order to be able to conduct efficient negotiations, we have to hold the decision of war and peace and not to have a parallel organization undermining the state. On the other hand, it is also obvious that we cannot accept that our territory be used as a target by Israel, the way Lebanon is being targeted. As declarações de Nassar surgem na sequência da ordem do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para expandir uma operação militar ao longo da fronteira norte de Israel. As autoridades libanesas alertam que a medida poderá resultar na apreensão de mais território, descrevendo-a como uma invasão e ocupação. No início deste mês, quando as tensões no Médio Oriente se intensificavam, o Líbano proibiu as operações militares do Hezbollah. Nassar afirmou que o seu governo tem sido claro ao rejeitar a utilização do território libanês como plataforma de lançamento para o Irão ou para os seus representantes contra Israel. O ministro instou também Israel a responder ao apelo do presidente libanês para negociações, alertando que novas incursões poderiam ter um impacto dramático na população civil. Aos 101 anos, Ginette Kolinka, uma das últimas sobreviventes do Holocausto em França, continua a partilhar a sua história. Kolinka fala da sua detenção que aconteceu em março de 1944, juntamente com o pai, o irmão e o sobrinho, até aos longos meses passados no campo de concentração de Auschwitz. Tinha 19 anos quando foi detida.
on exige de nous la nudité totale. Il faut enlever les culottes. La haine des nazis envers les juifs était telle qu'ils ont été chercher tous les détails que pouvaient nous faire sofrer. Ginette Kolinka demorou muito tempo a decidir se deveria contar a sua história. Foi preciso um pedido de uma associação de ex-deportados e as chamadas persistentes de um investigador da Fundação do Holocausto, um vasto projeto de recolha de testemunhos lançado no início dos anos 2000 para que se comprometesse a servir como embaixadora da memória do Holocausto. Hoje concentra-se a dar palestras em escolas para transmitir a sua história às gerações mais jovens. Alors naturellement, on a dû me poser des questions. Et ce que je me rappelle, c'est la réponse que je faisais. Si ça devait arriver, encore une fois, j'espère que jamais, 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 eh bien, et que j'avais un enfant, eh bien, je préférerais l'étrangler de mes propres mains que de le faire subir ce que j'ai subi. Pour moi, c'était une réponse qui voulait tout dire. Ces coups qu'elle a reçus et c'est une femme formidable. C'est formidable de l'avoir en face de nous. Cette force de témoignage, cette force mentale en fait qu'elle a d'être devant nous, d'être devant une salle pleine d'élèves et puis on est tous hyper intéressés. C'est une joie pour nous d'être là. Je pense vraiment que cette femme est extraordinaire. On trouve le même mot pour la décrire. C'est magique d'entendre ça. C'est triste. Kolinka foi nomeada comandante da Ordem das Artes e das Letras em 2024 pelo empenho em transmitir a sua história. A sobrevivente do Holocausto diz que quer continuar a dar o seu testemunho enquanto puder. La seule raison pour laquelle je pourrais cesser d'être maire du Havre, c'est si, en 2027, et ça ne me paraît pas être exactement une hypothèse facile, je devenais président. Édouard Philippe já tinha condicionado o seu futuro presidencial à vitória nas eleições municipais, uma estratégia que parece estar a dar frutos. Depois de ser reeleito por uma esmagadora maioria para a Câmara de Le Havre, o antigo primeiro-ministro de Emmanuel Macron é agora o preferido para vencer as eleições presidenciais francesas de 2027 em duas novas sondagens. O candidato surge à frente do nome provável do Rassemblement National, Jordan Bardella, que dominou as sondagens anteriores. Os estudos de opinião apontam para um domínio da extrema-direita na primeira volta, mas uma aponta para uma vitória de Édouard Philippe, com 52% dos votos na segunda volta, contra 48% de Bardella. Já a sondagem do Instituto Elab diz mesmo que o candidato poderia derrotar qualquer rival do partido de Le Pen. Numa entrevista ao Le Figaro na terça-feira, Édouard Philippe delineou algumas das suas propostas, defendendo uma política de imigração seletiva, sublinhando a necessidade de manter a imigração para compensar o declínio da população em idade ativa. Entre realinhamentos políticos e o possível surgimento de novos candidatos, nada está ainda definido na corrida para o Eliseu. O órgão regulador de segurança online da Austrália está a considerar uma ação judicial contra gigantes das redes sociais, incluindo a Meta, o TikTok e o YouTube, alegando que estes não conseguiram impedir o acesso de menores de 16 anos às suas plataformas. O primeiro relatório de conformidade desde a implementação da proibição revelou que um número substancial de crianças continua a contornar os sistemas de verificação da idade. A ministra das Comunicações acusou as empresas de fazerem um mínimo de propósito para enfraquecer a lei. As of early March, 5 million social media accounts have been deactivated or removed. We have seen some progress, but the e-safety compliance update released today lays bare the facts. Australia's world-leading social media laws are not failing, but big tech is failing to obey the laws. Os tribunais podem agora impor multas de até 30 milhões de euros por falhas sistémicas, com uma decisão final sobre a ação judicial prevista para meados do ano. Em resposta, a Meta afirmou que determinar a idade online continua a ser um desafio para todo o setor, enquanto o Snapchat informou ter bloqueado 450 mil contas até à data. O Reddit e o Digital Freedom Project interpuseram recursos de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal, argumentando que a proibição viola a liberdade implícita de comunicação política.
3 meses após a intervenção das autoridades gregas para conter o surto de varíola ovina, que resultou no abate de milhares de animais, os agricultores encontram-se desesperados. No início de março já tinham sido abatidos mais de 480 mil ovinos e caprinos numa tentativa de conter a doença, tendo as zonas mais afetadas sido as da Grécia Central e do Norte. Είμαστε σε εγκλισμό για 2 μήνες 3, το οποίο δεν ξέρουμε πότε άμα ξαναβγεί άλλο κρούσμα, ξανά πάλι σε εγκλισμό. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ζωοτροφές, να μην μπορούμε να βγούμε έξω για βοσκή και να αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Os agricultores afirmam que a acentuada diminuição do gado e a consequente queda na produção do leite representa agora uma séria ameaça para o queijo feta. Com denominação de origem protegida, este famoso queijo é um dos produtos de exportação mais valiosos da Grécia, se não ο mais valioso. Επειδή θανατώθηκαν 500-600 χιλιάδες πρόβατα, το γάλα θα είναι κατά πολύ μειωμένο. Με αποτέλεσμα θα επηρεαστεί και στη φέτα. Θα είναι πάρα πολύ μειωμένη η φέτα. Já os produtores de queijo da região lamentam que a produção de leite tenha diminuído cerca de 40% este ano, sendo a principal região produtora de feta do país, responsável por mais de metade das exportações totais. Qualquer perturbação na Tessália tem repercussões a nível nacional. Μειώνοντας το ζωικό κεφάλαιο, περιορίζεται η προσφορά του γάλακτος. Εφόσον περιορίζεται η προσφορά του γάλακτος, πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να παράγουμε λιγότερη φέτα. Segundo estimativas da Organização Interprofissional Nacional do Feta, a produção deste tipo de queijo poderá enfrentar um déficit de cerca de 20 mil toneladas até 2026. Em comparação, a produção total em 2025 foi de cerca de 140 mil toneladas.